E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro ao vivo daqui do Nihongo Start, que é esse curso de japonês que nós estamos realizando agora nesse mês de dezembro, estamos aí no finalzinho de dezembro, e durante o mês de janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui, ó, Lucas, Vinícius, Marlon, já vi todos que se apresentaram lá no nosso grupo de WhatsApp também, né? Gente, nas aulas que estão liberadas tem uma coisa que não foi falado para vocês ainda, das palavras que nós ensinamos, né? O nome desse curso é Nihongo Start. Nihongo significa língua japonesa em japonês. E é algo que não foi apresentado ali para vocês, então talvez alguém tenha essa dúvida ainda. Lembrei disso agora, estou passando aqui para vocês. Tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Ó, o Diego está aqui também. E hoje eu prometo para vocês que vamos ter uma aula bem legal, uma aula complementar ao conteúdo que está sendo apresentado e também uma oportunidade de, ao vivo, nós podemos tirar dúvidas, nós podemos bater um papo, nós podemos conversar sobre o aprendizado de japonês como um todo, ok? Eu acredito que a maioria de vocês que entraram nesse curso agora, talvez já nos conhecia, já nos acompanhava dos conteúdos que nós publicamos no YouTube, no Instagram, há muito tempo já. O programa Japonês Online existe desde 2014, então, desde essa época, nós estamos na internet publicando aulas de japonês, conteúdo. Tem o livro Desvendando a Língua Japonesa, que é um livro que já teve mais de 400 mil downloads desde então. Mas, para quem não nos conhecia, para quem encontrou recentemente, afinal, essa modalidade de curso que nós criamos agora, né, esse Nihongo Start, é também uma forma de dar oportunidade de mais pessoas nos encontrarem e nos conhecerem. Afinal, vocês sabem muito bem, é um curso com um investimento relativamente barato, é uma barreira de entrada muito pequena. Então nem tem muito o que pensar para entrar, né? Às vezes o pessoal fica fazendo muita pergunta no WhatsApp antes de se matricular e fala, meu, o que você tem a perder? É mais barato que um livro, de qualquer coisa que você comprar. Então, por causa disso, nós temos muita gente nova, e esse é um objetivo mesmo, né? Trazer mais pessoas para ter a oportunidade de ter aulas de japonês, ter a oportunidade de experienciar como é aprender japonês através da nossa metodologia, do nosso curso, com a nossa didática e tudo mais. Mas, se você é novo aqui, conforme eu disse agora, nós somos uma escola completa de japonês. Isso aqui é só uma pequena parte do que acontece aqui constantemente, né? Nós temos todas as semanas aulas ao vivo como essa, dos mais diversos assuntos e de todos os níveis, coisas mais avançadas, coisas mais intermediárias e coisas básicas. Nós temos encontros para praticar conversação, nós temos plantões de dúvidas, temos inúmeras atividades aí que nós preparamos semanalmente. Isso dentro da nossa plataforma principal de aprendizado. Essa plataforma onde vocês estão entrando no Nihongo Start é uma plataforma de conteúdo rápido, mas nós temos uma plataforma de aprendizado desenvolvida por nós, que nós chamamos de portal do programa Japonês Online, onde lá nós temos o nosso calendário de eventos, temos os recursos de acessibilidade com ferramentas relacionadas ao aprendizado de japonês, temos a playlist de áudio, enfim, e temos todo o conteúdo lá até um nível avançado. Então tem muito mais coisa que acontece aqui, além disso que vocês estão experienciando agora. E esse Nihongo Start é uma forma de vocês terem um pouco disso, de vocês experienciarem isso e, inclusive, decidir se vocês têm a vontade depois de continuar o aprendizado de japonês desse jeito até um nível avançado estudando com a gente. Mais para frente, eu vou abrir oportunidade para quem quiser migrar para o nosso curso completo também e, eventualmente, você me verá falando sobre isso logo, logo. Tudo bem? Mas, por enquanto, alguns recados aqui para passar para vocês. Grupos de WhatsApp. Nós criamos hoje o nosso grupo de WhatsApp para os alunos e nós temos 2 grupos. Um grupo é para vocês conversarem, é um grupo onde todo mundo interage. A boa parte de vocês ali já se apresentaram, inclusive. E um outro grupo é para nós passarmos comunicados. É um grupo onde não tem toda aquela conversa acontecendo. Então, se a gente manda um recado ali, não corre o risco dele se perder em meio às mensagens. Eu recomendo que você entre nos 2. Um deles para você interagir,
um deles para fazer amigos, um deles para compartilhar sobre o seu aprendizado e o outro para acompanhar os recados que nós vamos dar durante o desenvolvimento desse curso, dessas semanas que nós temos pela frente, ok? Se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp, até hoje, até o momento da realização dessa live, nós enviamos uma mensagem particular para todo mundo, passando os links do grupo. Mas se você não recebeu, ou porque nós não tínhamos o seu número, às vezes a pessoa faz o cadastro ali, mas não colocou o número, ou colocou um número fixo, ou se você entrou depois, na plataforma do curso mesmo tem uma área ali chamada Grupos, e lá tem os links de convite para você entrar. Eu aguardo a sua participação lá, beleza? Outra coisa é que dúvidas de japonês que vocês tiverem no meio do caminho. Vocês, como alunos do Nihongo Start, nós fornecemos para você a nossa equipe de suporte, onde nós, pelo WhatsApp, tiramos dúvidas de japonês. Então, nós temos o nosso número de WhatsApp de suporte ao aluno, que ele desde já está disponível para você. Posso até colocar ele aqui na tela, ó, caso você não tenha, mas ele está lá no portal também. Estou destacando. E esse é um número que nós não divulgamos ele publicamente. Ele é um número para alunos de um dos nossos cursos. E é um lugar onde toda dúvida de japonês que você tiver, ou dúvida sobre o aprendizado de japonês, você pode nos perguntar, ok? Fique à vontade para mandar lá qualquer dúvida sobre palavras, sobre frases, sobre a língua japonesa em si, sobre metodologia de estudos, que nós estamos lá de segunda a sexta em horário comercial, trocando mensagens com os nossos alunos. Fica à vontade para mandar todas as suas dúvidas para lá, ok? Esse não é o mesmo número que provavelmente nós mandamos a mensagem para você sobre a live de hoje ou outras mensagens ali. Aquele número é assuntos administrativos, assuntos comerciais, assuntos, se você quer falar de alguma coisa a respeito da sua matrícula, ou se você quer migrar para o curso completo do programa japonês online, ou você adquiriu o livro, quer adquirir o livro e precisa dos dados ali, do endereço e tudo mais, você pode falar naquele número, ok? E aí, dúvidas de japonês em si, é esse número que está na tela. De qualquer jeito, os dois estão explícitos lá no portal, e no nosso grupo de WhatsApp também, na descrição ali do grupo, nós temos essas informações também. Temos esses dois números lá para você acessar com facilidade. Além disso, esses dois números são os administradores do grupo. Então fica fácil você encontrar. É só entrar lá no grupo, membros do grupo, tem dois administradores lá. Vê qual que é o final 9233, esse será o de suporte para dúvidas de japonês. Tudo bem? Recado dado sobre suporte, sobre nossa escola, sobre grupos, sobre essas coisas. Eu vou chamar aqui duas pessoas que estarão conosco durante essa aula de hoje, porque, dados esses recados, vamos para a prática. Só mais um recado, que é uma coisa que já está falada na plataforma também, mas eu vou enfatizar. Esses encontros ao vivo que nós realizamos, eles são totalmente complementares e eles não comprometem o seu aprendizado de japonês negativamente se você não conseguir participar de todos. Afinal, estamos num curso online e uma das maiores vantagens de se estudar online, ou às vezes necessidade, é a questão de flexibilidade de horário, né? Eu sei que tem gente que nesse exato horário está no trabalho, ou nesse exato horário daqui a pouco vai ter que sair para ir para uma faculdade. E não tem como, num curso nós estamos nesse momento com quase 200 pessoas, ter um horário que bate para todo mundo, né? Isso é um problema das escolas físicas, que tem que montar a turma num horário que todo mundo pode ir lá. Nós, como um curso online, temos uma vantagem para você estudar no seu momento, quando você tem disponibilidade. Por isso, sempre aqui no programa Japonês Online, nós trabalhamos os encontros online como uma atividade complementar, uma atividade para, se você puder comparecer, você tira proveito dela. Se você não puder comparecer e tiver tempo de disponibilidade, você pode ver a gravação. E nossa equipe ainda está disponível para tirar as dúvidas que você tiver enquanto assiste a gravação. Se nem a gravação você puder ver, as aulas que estão no portal, com o material que estão no portal, eles cumprem o papel do que é prometido, do que é planejado você aprender muito bem. O conteúdo do portal mais o suporte, eles resolvem para você o que você principalmente precisa
para conseguir aprender o japonês. Beleza? Eu vou chamar aqui com a gente um dos nossos professores. Ele está com a gente há muito tempo já. Foi uma das primeiras pessoas da nossa equipe. Já foi para o Japão com a gente 3 vezes durante a experiência Tóquio, que é a viagem que nós realizamos com os nossos alunos. Toda semana ele está realizando lives de tudo quanto é assunto relacionado à língua japonesa. É muito experiente no idioma. Começou a aprender do zero, igual eu, igual você. Depois de adulto já, por gostar da cultura japonesa, por gostar de animes, por gostar e ter vontade de aprender, enraizou bem como funciona o nosso método e está aqui com a gente. Vou chamar aqui o nosso Charles Klinger. E aí? Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz. Vou pedir que vocês deixem no chat um comentário dizendo se vocês estão me ouvindo bem. Estamos aqui muita responsabilidade, né, com essa apresentação do professor Luiz, até me sentir importante. E quero desejar as minhas boas-vindas a vocês que estão ingressando no nosso querido Nihongo Stato, né, que é um curso que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos vocês. E a gente quer, na tarde de hoje, tarde e noite, né, dependendo, permitir que se torne ainda mais interessante com uma aula, com um conteúdo bem bacana que nós preparamos. Então, vamos que vamos. Muito bem. E tem mais uma pessoa que estará conosco aqui, e eles dois vão conduzir uma parte da nossa aula, que é uma pessoa que está com a gente há pouco mais de um ano. Ele entrou aqui assim que ele retornou do Japão, depois de um período estudando e se formando no Japão em língua japonesa. É uma pessoa que também estuda japonês há bastante tempo, começou a aprender do zero também. Sempre que eu falo começou a aprender do zero, eu estou me referindo que não são pessoas que, por exemplo, aprenderam japonês porque vêm de uma família japonesa. Porque, assim, vamos ser sinceros, seria muito fácil, né? Eu gostaria, seria... Você não queria, Charles? Sua vida Muito não teria sido mais fácil? Muito Né? mais. Mas, por outro lado, por nós termos passado por esse desafio de ter que, de fato, sentar e estudar para aprender japonês sem entender nada dele desde o começo, isso nos ajudou muito a entender o caminho que você tem que percorrer para chegar lá, né? E por isso que a maioria das pessoas que trabalham com a gente também são pessoas que passaram por esse caminho, porque elas têm condições de ajudar você a reproduzir esse caminho também. Então, essa outra pessoa que eu vou chamar aqui também começou a estudar japonês do zero, não veio de família japonesa, não morou no Japão quando criança e fez o ensino fundamental no Japão. Não, uma pessoa começou a estudar japonês por gostar da cultura japonesa, por gostar de música japonesa, por gostar de animes, e aí teve a oportunidade de ir estudar no Japão, depois de já ter começado a estudar o japonês no Brasil, foi para o Japão para se aperfeiçoar, ficou lá alguns anos, se formou, retornou e hoje é um dos nossos professores aqui e também produtor de conteúdo. Então, quem acompanha nosso Instagram já conhece ele, chamando aqui Kyo Andreotti. E aí, Kyo, tudo bem? E aí, Luiz, e aí, Charles. Boa tarde, pessoal. Cara, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que vocês já receberam uma mensagem minha de boas-vindas, mas bem-vindo de novo. E vamos nessa, conversei com o pessoal ali também no WhatsApp ali, troquei uma ideia já tinha dado spoiler que eu ia aparecer, então quem viu ali já sabia que eu ia aparecer. Mas é isso, vamos que vamos aprender muito japonês de qualidade. Muito bem. E, bom, o conteúdo da aula que nós preparamos aqui, ela é, de certa forma, complementar ao que está no portal, né? O que está no portal até o momento, as aulas já distribuídas desse módulo 1, elas falam sobre, na verdade, elas utilizam o ensino de palavras avulsas para ensinar conceitos importantes da língua japonesa. Nós vamos continuar fazendo isso aqui com outras palavras, com palavras que nem são tão assim da linha de se apresentar, se despedir, e sim palavras com substantivos mesmo, objetos, coisas práticas. E vamos usá-las para apresentar alguns conceitos sobre aprendizado de japonês, né? Algumas coisas importantes sobre como encarar o processo de aprendizado de palavras e do idioma. Vamos começar? Vamos nessa. Então, pessoal, o Kyo e o Charles vão conduzir essa aula aqui. Eu estou por aqui também, vou aparecer para fazer complementos, para conversar com vocês, mas por enquanto eu passo a palavra
para os dois aí. Então, ó, subindo aqui o nosso slide e... Daqui a pouco o Luiz volta. Vamos lá, então. Você vai me guiar, vai me ajudando a me guiar aí, hein, Charles? Por favor, vamos. Você pode, acho que podemos ir para o primeiro slide e aí a gente já começa, de fato, a explicar qual é o conceito que a gente quer passar. Quando a gente começa a estudar japonês, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender as primeiras palavras, né? Começar, como nós dizemos, construir um vocabulário. Então a gente vai aprendendo algumas palavras e tudo mais, né? Antes até de aprender regras de gramática, a gente aprende algumas palavras, às vezes até antes de começar a estudar mesmo, né? Só assistindo coisas em japonês a gente já conhece algumas palavras. E nesse processo é muito natural que a primeira coisa que a gente faça é associar essa palavra com outra palavra do português, porque é o nosso idioma, é a referência que a gente tem. Então a gente procura sempre uma tradução direta. Então, arigato, eu traduzo como obrigado, essa é a referência que eu tenho. E nesse processo a gente vai aprendendo outras palavras. Porém, isso às vezes pode trazer umas pequenas armadilhas, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre como com um raciocínio muito simples a gente pode evitar confusões quando a gente começa a aumentar o nosso vocabulário. Por exemplo, essa palavra que está aqui no primeiro slide, que é ginko, ginko, né? Tem um prolongamentozinho ali, né, depois do ko, ginko, que significa banco. Talvez, se você procurasse num dicionário o significado da palavra ginko, você veria banco. Banco, ok. Mas é o banco onde eu sento ou é o banco onde eu saco dinheiro? E aí? Né? Assim, se eu associar ginko com banco, eu não sei qual dos dois é. Né? Qual banco é? Eu não sei. Simplesmente fazer a associação ginko com banco não é suficiente para eu saber o que é que ele significa de verdade, né? O que passa na cabeça de um japonês quando diz ou quando ouve essa palavra. É claro que, conforme o Vinícius aponta no chat, o contexto da conversa vai contribuir para que você entenda. Mas se você for falar essa palavra, em qual contexto eu posso falar? O que é que realmente significa ginko? Então, o primeiro ensinamento dessa aula de hoje é que a gente, claro que vai, ao aprender uma palavra nova, associar com alguma coisa do português, porque é a referência que a gente tem e é quase automático. Isso não é errado. Mas sim, essa referência, essa associação não tem que ser, não precisa ser com uma tradução, uma palavra simples que corresponde a outra. Essa associação pode ser um pouquinho mais profunda, para você entender um pouco melhor. Gatos aqui no telhado fazendo barulho, não sei se dá para ouvir. Então, o que é ginko? Explique para nós, Kyo-sensei. Ginko, que tipo de banco é? Então, ginko, na verdade, né? Quando você. Aqui a gente está falando da instituição financeira, onde você deposita o seu dinheiro, né? Quando você se aprofundar mais também nos seus estudos de japonês, você vai ter uma ajuda também, é claro, do kanji, que vai te indicar de alguma maneira. Mas começando, a gente não tem essa ajuda, a gente não tem todo esse contexto. Por isso que o professor Charles explicou tudo isso, para que você entenda que esse ginko é banco daquele que você deposita a sua grana, e não o banco que você senta. Beleza? Exato. E aí, para que você tenha um aprendizado completo da palavra, você, e guarda dessa forma, tá? Você precisa ter uma noção do que passa na cabeça do japonês quando diz aquilo, ou quando ouve aquilo, ou quando lê, ou quando escreve aquilo. Ginko é o banco, a instituição financeira. É isso que passa na cabeça de um japonês, de uma japonesa. Sim. Então, você não associa Ginko como banco, né? Tradução direta, substituição de palavras. E sim, Ginko é um banco, uma instituição financeira, o local onde eu saco dinheiro, deposito, etc, etc, né? Faço ali transações financeiras. Isso é um Ginko.
mais do que só uma tradução que eu encontro no dicionário, é um entendimento um pouco mais profundo daquilo que a palavra significa. E quando eu falo mais profundo, não é nada complicado, mas é entender mais do que a tradução, é o significado real, né? Aí a gente percebe, a tradução é a palavra em português que corresponde. O significado é o que significa, é um pouquinho mais extenso, para uma compreensão melhor. E aqui, independentemente disso, agora vocês aprenderam uma palavra nova, que não tinha no material até então. Ginko, banco, instituição financeira. Memorizem aí, né? Já podem considerar que, além de estar aprendendo sobre método, já tem uma palavra nova aí na construção do vocabulário de vocês. Ó, e uma coisa muito legal que a gente estava falando, né, sobre a associação de palavras, né, de como a gente traz isso. A Lara do Vale aqui comentou, né, em Dr. Stone tem 2 irmãos, que ela não lembra direito o nome, e o significado é ouro e prata. Esse gin vem disso? Sim, gin é prata em japonês e é silver coin, né? Ou seja, moeda de prata que era muito usada na troca. Então, quando você tinha essas moedas, aí fez a junção, né, de onde você vai para colocar essas moedas, Ginkgo, e aí virou banco a instituição financeira, beleza? Mas é só uma curiosidade, a gente passa para a próxima. Muito bem. Você não precisa saber o motivo histórico que fez aquela palavra ser chamada daquela forma. Às vezes vai acabar até aprendendo, você mesmo não procurando essa informação. Então não é uma informação, um detalhamento tão obrigatório, mas se acontecer, vale pela curiosidade. Show. Temos mais palavras assim, né, Kyo-sensei? Temos sim, vamos para a próxima. Então, aqui. Temos mais de uma, né? Temos várias. Por exemplo, mango. Mango significa manga. É a manga da camisa, essa aqui, ou é a manga fruta? E aí? Né? Vamos fazer o pessoal interagir no chat? Isso, e aí, galera? no... O que vocês acham que é? É a manga da camisa ou é a manga fruta? Isso. Coloquem suas teorias aí. Isso, vai, opinem aí. Mango. Show de bola. Mas pode continuar explicando também, não, professor não Charles. tenho medo. Vamos incitar o pessoal a opinar com relação à próxima. Spoon. É colher, é o verbo colher, aquele da agricultura, ou é colher, daquele que a gente usa para tomar sopa? Né? E aí nós temos como última palavra ali, tegami, que significa carta. É a carta do baralho ou é a carta que você manda pelos correios? Ou é a do Yu-Gi-Oh, por exemplo? Pode ser também, né? Qual carta que é? Né? Vocês podem opinar sobre as 3, né? Lembrando que se você errar também tá tudo bem, tá? A intenção aqui é só que vocês participem, porque eu gosto de ver o chat movimentado. Ah lá, o pessoal tá colocando bastante, ó. Eu tô vendo que tem muita gente acertando, tá? Eu tô vendo que vocês são muito bons. Excelente. Muito bem, muito bem. Isso aí, pessoal. Continuem comentando. E para quem chegou agora, seja muito bem-vindo também, né? Também. Sempre bem-vindo, bem-vinda. Então, mango é a manga, a fruta, né? Aquela que, né, o cão chupa, né? O cão chupando manga é esse mango. Ok? Mas perceba que, caso você não soubesse, ou caso você realmente não saiba, né? Talvez você não tenha escrito nada no chat, não dá para ter certeza. Manga, pode ser a manga da camisa, pode ser a manga, a fruta, enfim. Como é que vai saber só com essa informação, só com uma tradução direta? Por isso que a gente recomenda que, e você vai encontrar esse detalhamento no nosso material, e a gente sempre vai estar à disposição no suporte para esclarecer. Mango é a manga, a fruta, né, que se come, né, se descasca ali e tal, e come, ok? Essa escrita está naquilo que a gente chama do
hiragana, é o katakana, né? Não é o hiragana, é o katakana. Respondendo ali a pergunta do Diego. Então, respondendo a segunda, né? Spoon, spoon, é colher, não é colher, não é o verbo da agricultura, é colher. Aquela que a gente usa, né, para comer, tomar sopa, ou, enfim, iogurte, sei lá, né, como queira. É spoon, spoon, significa colher. Mas, claro, de novo, se você tivesse só essa informação escrita ali, ou, por exemplo, num material didático que tivesse só essa tradução embaixo, sem maiores detalhes, fica a dúvida. É colher ou é colher? É a manga ou não é? Então, nos seus estudos, caso vocês em algum momento se deparem com outras coisas em japonês fora do material didático e consigam identificar, isso aqui eu vi na legenda do coisa que eu estou assistindo, que significa tal coisa. Procurem, né, para que tenham um entendimento completo e não haver dúvidas, e não haver erros também, entender o real significado da palavra, né, o que é que passa na cabeça do japonês quando fala aquilo. Tegami, tegami significa carta, aquela que você escreve e manda pelos correios, que é uma coisa que se faz, né, no Brasil cada vez menos, com o advento da internet, mas no Japão isso ainda existe com um pouco mais de frequência, ainda se manda mais cartas do que no Brasil. Né? No Brasil a gente recebe mais correspondência, né, de banco e coisas do tipo, mas carta já não se manda tanto, mas é esse tipo de carta. Ó, vamos fazer a galera interagir um pouco mais também nesse Vamos. sentido. Nós somos aqui, os professores somos um pouco mais velhos. Eu, na minha escola, eu tive aula sobre como escrever carta. Você teve aula como escrever carta também, professor Charles? Eu acho que sim. Agora que estou com o assunto, pode ser que sim. Então, qual que foi a última vez que você escreveu uma carta? Eu escrevi uma carta para uma cantora japonesa, porque no Japão eles ainda recebem, né? Então eu mandei uma carta para ela, mês retrasado. Mas aqui para alguém do Brasil faz muito tempo. Muito tempo. A última, como eu sou um dos últimos românticos da Terra, eu escrevi uma carta também para uma moça um pouco tempo atrás aí. Mas e você que está acompanhando aí? Você já faz quanto tempo que você escreveu a sua última carta? Ou Já se você escreveu uma carta na sua já vida? escreveu uma carta? Exatamente. Comentem aí enquanto a gente passa para a próxima, beleza? Colocou um selo e envelope. Oh. Teve uma vez que eu coloquei o remetente no lugar do destinatário e vice-versa e a carta voltou. Agora eu lembrei, não lembro o que foi, eu sei que voltou. Escreveu uma carta para você mesmo, né? Eu não lembro o que foi, aí voltou até, eu lembro que eu fiquei bravo. Mas o erro foi isso. meu. Mas é justamente a falta do hábito, né? Cada vez menos no Brasil, acho que nos outros países do mundo também, se escreve, né, uma carta fisicamente, assim, né? Ou tudo e-mail, tudo, né? Então, é que a gente é velho, né, aqui, o Sensei. A gente já tá... Estamos num ponto já que, né? Mas é isso aí, o pessoal, ó, dá pra ver que tem bastante jovens aqui, né, que nunca escreveram cartas. Então é isso, gente. Era o método de comunicação antigo, né? Mas também não era tão legal assim, tá? Se você nunca escreveu, não fique tá triste. tudo tranquilo. Tá tudo bem. Agora ficou mais fácil. Mas continuando, porque a gente tem muitos exemplos, né? A gente tem satsu, que significa nota. Nota. Satsu, nota. Agora eu pergunto, é a nota de dinheiro? É a nota fiscal? É a nota da prova? É a nota promissória? É quando você toma nota? Qual nota é satsu? Comenta aí, pessoal. Opinem. E aí? Participem. É mais uma palavra para vocês irem acrescentando aí na construção do vocabulário de vocês. Satsu. Vamos lá, gente. Alguém? Comenta aí. Quanto mais interação tiver, mais divertida fica a aula. Essa palavra ninguém conhecia, né? Essa pegamos a gente, o pessoal de surpresa. Né? Essa
Essa aí, né? Vocês não acharam que ia ser tão fácil tudo, né? Que a gente ia complicar um pouquinho, né? Ah lá, o pessoal. Então, as que a gente trouxe anteriormente, é provável que alguém já tenha ouvido em algum lugar, em alguma, talvez, música, em algum anime. Aí, quando a gente traz uma que é um pouco mais específica, né? É mais, um pouquinho mais assim, já fica aquela coisa. Mas, ó, muito legal. Chutem aí, arrisquem Chutem, bastante, não tenham beleza? medo, não tenham medo. Lembre-se que o erro é o passo anterior ao acerto, né? Eu erro agora, eu percebo que errei, sou corrigido, depois eu não erro mais. Simples assim. Exatamente. Não sei se mais alguém vai chutar, mas o Satsu, ele é a nota, essa nota aqui, ó. Oh! Aí Professor que sim, ganha hein? bem é outra coisa, né? Satsu. É a nota, a gente traduz como nota, mas talvez uma tradução até melhor fosse cédula de dinheiro, né? Uma nota, uma cédula, nesse sentido. Perceba que só Satsu, sozinho, não nota, mas qual nota que é? Não diz muita coisa, não ajuda muito para que você entenda. Precisa de um pouquinho mais de contexto, precisa da compreensão profunda, precisa saber um pouquinho melhor do que se trata. Sim. Só a tradução nem sempre basta. Às vezes basta, né? Taberu é o verbo comer. Basta. Não tem muito segredo. Às vezes não. Então, foquem sempre em ter esse entendimento um pouquinho maior, né? Para não haver dúvidas. Por exemplo, tênis. Tênis é o tênis de calçar, é o tênis de mesa, é o esporte tênis. Que é tênis? E aí, gente? O E que aí, que é? pessoal? Você sabe que eu tenho uma história engraçada sobre isso, né? Enquanto o pessoal Conte, chuta aí, eu vou contar conte. rapidamente. Como o professor Luiz me apresentou, né? Eu morei no Japão e na primeira semana que eu cheguei lá, eu já tinha uma certa base de japonês, mas tem algumas coisas que você acaba que por não usar esquece, né? Eu tive uma prova de nivelamento. E aí eu tava fazendo a prova lá, leitura de kanji, super coisas difíceis. Aí chegou numa partezinha de katakana bem simples assim, pedindo para eu ligar tênis em uma imagem. E eu, minha cabeça brasileira, eu peguei e liguei tênis em tênis. Qual deles, né? E aí que fica engraçado, porque o pessoal tá falando tênis de calçar e a gente já vai explicar sobre o que é. Eu coloquei no tênis de calçar, porque eu lembrei que tinha uma palavra do inglês, que é sneaker, né? Que é o tênis mesmo. E aí eu falei, mas será que é sneaker ou será que é tênis? Ou será que veio derivada do português ou do inglês? E eu fiquei com essa dúvida. E aí eu errei, porque eu coloquei tênis de calçar. E Porque eu qual é sou a ruim de resposta tênis. certa? E a resposta certa de tênis é o esporte, o tênis esporte. Então passei essa vergonhinha aí. O que é Quem nunca, né? super comum, mas é por isso que é tão importante que a gente aprenda, né, a palavra e o seu contexto por trás, né, o seu sentimento por trás, né? Então, tênis, pode ser tênis, mas que tênis? Você tem que saber. Então, tênis, o esporte. Por isso que alguns materiais didáticos, incluindo o nosso, mas às vezes até alguns dicionários em japonês, eles trazem como definição uma ou duas palavras, duas ou três, para que Uhum. você consiga, associando as duas, entender do que se trata. Então, por exemplo, satsu, se colocar na tradução só nota, nota, tá? Nota do quê? Agora, nota, vírgula, cédula de dinheiro, aí ficou claro que nota que é. Exatamente. Então, é muito comum que bons materiais didáticos tragam mais de uma tradução do lado para entender um pouco melhor, para não ficar Uhum. essa dúvida, né? Tegami, Exatamente. carta, correspondência, aquilo que se põe dentro do envelope e se manda.
E aí fica mais fácil. Procurem sempre no seu estudo, no momento em que vocês estiverem tendo contato com o idioma e podendo aprender coisas novas até fora do material didático, levarem em conta isso para não ficar com dúvida e para não aprender também, né, de forma equivocada. E na dúvida, né, lembrem-se que vocês contam com o nosso suporte. Show de bola. Então, vamos recapitular para quem pode ser que tenha chegado agora, sobre por que nós estamos falando isso, de maneira resumida, professor Charles. Por quê? Porque muitas vezes você vai se deparar no nosso material didático, no nosso até não, porque a gente tenta evitar, mas em outros, ou nos seus estudos, ou no contato com o idioma, palavras que você vai encontrar uma tradução, uma palavra como tradução daquela palavra, vai fazer uma associação direta, mas só aquela informação, ela não é suficiente para você entender certinho o que aquilo significa. Então, quando você vê mango e a tradução manga e só isso, talvez você não saiba se é a manga da camiseta ou é a manga fruta. Então, é importante que você procure entender o que é de verdade, para que você não tenha essa dúvida, para que você não chute até que é alguma coisa e de repente é outra. Por isso a importância de você ir além do simplesmente qual é a tradução dessa palavra. A tradução pode não bastar. Procura o significado, né? Que é o que a gente sempre vai procurar te colocar a par, né? No Nihongo Stato, nosso querido Nihongo Start. Exatamente. Okay? E ó, antes da gente seguir para a gente vai falar de outra coisa também, eu quero perguntar para vocês que estão assistindo aí, vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? É muito importante que a gente, antes de continuar, saiba se vocês, de fato, entenderam isso daqui, né? Aqui a gente está ao vivo com vocês também, pode ser uma das poucas oportunidades que você vai ter de falar com a gente diretamente, responder suas dúvidas diretamente nesse sentido de estamos falando aqui. Então, aproveitem, beleza? Uma das últimas vezes nesse ano. Exatamente. Ó, o Alex disse que entendeu, muito legal, Alex. A gente fica feliz que você tenha entendido. Perceba que se trata da maneira como você encara os seus estudos, da maneira como você busca o entendimento das coisas, né? E de quebra, vocês aprenderam aí uma ou outra palavrinha nova que talvez alguns não conhecessem, estão conhecendo agora, né? Isso também é importante, né? São palavras ali um pouco aleatórias, né? Mas que cedo ou tarde você teria que aprender e agora está aprendendo. Show de bola. E o pessoal está falando que entendeu e a gente fica feliz, então. Podemos passar para o próximo assunto? Podemos. Assim como, às vezes, você pode ter uma tradução direta e ela não diz exatamente o que significa, às vezes você vai se deparar com uma palavra que tem várias traduções possíveis. E aí você pode ficar um pouco em dúvida. Por exemplo, utsukushi, uma bela palavra, significa bonito, lindo. Essa é duas das traduções possíveis que você vai encontrar. Talvez você possa até ver essa palavra sendo usada e traduzida numa legenda, por exemplo, como bonita, linda, se for um objeto feminino, uma coisa, uma mulher, uma paisagem. Afinal, Gutsukushi significa bonito ou significa lindo? Qual é o entendimento que a gente consegue ter disso? E aí, gente? Opinem, o que vocês acham? Enquanto vocês opinam, o Giancarlo ele fez uma pergunta ao que a gente estava falando anteriormente, mais voltado à pronúncia, né? Em tênis, a gente não pronuncia, né, o U, né? A gente fala só tênis, né? Sim, é comum que você não pronuncie tênis, né? Isso é uma característica da língua japonesa, onde algumas palavras com su, né, principalmente terminadas em su, não tem esse su, né? Assim como a gente conhece, agora, momento otaku,
o nosso querido, um dos protagonistas de Naruto, né? Aquele, basicamente, o antagonista ali que segue do começo ao fim, o Sasuke, né? A gente escreve Sasuke, mas se fala Sasuke, ok? Então, é isso que acontece, beleza? Naruto que pode ser um pouco duro às vezes, né? É. Utsukushi, bonito, lindo. Alguém colocou no chat a Lara, é algo belo. Qual é a diferença em português de bonito, lindo, belo? Se a gente for parar para pensar, são formas diferentes de dizer a mesma coisa, essencialmente. A gente pode até discutir, olha, bonito é bonito, lindo é muito bonito, mas a verdade é que o significado é mesmo, né? É algo que possui muita beleza em termos visuais. Até meu cachorrinho veio aqui. Melhor exemplo de Melhor Utsukushi exemplo, aqui é é. o meu linda cãozinha. É bonito, lindo, belo. Poderia até traduzir de forma como maravilhoso, para falar de algo que possui uma beleza física, e aí pode ser tanto pessoa, quanto animal, quanto um objeto, uma paisagem, um lugar. Esse é o Tsukushi. Mas o mais importante é não se confunda ao ver mais de uma opção de tradução, porque elas são possíveis. Às vezes existem palavras no japonês que servem para elogiar. E aí, quantas palavras tem em português para elogiar, né? Incrível, fantástico, excelente, sensacional, excepcional. Tem várias com um significado que é essencialmente o mesmo. Sendo assim, é natural que você tenha em japonês palavras que representam elogios que você possa traduzir de várias formas. Então a gente vê e ouve muito sugoi, subarashi, muitas vezes é traduzido como incrível, mas poderia ser espetacular, poderia ser fantástico, sim, porque é uma forma de expressar que algo é muito bom de forma elogiosa. Não se assuste com palavras que, poxa, eu via traduzido como bonito, agora está como lindo. É, porque é a mesma coisa. Talvez lindo seja mais bonito que o bonito, pode-se discutir isso no português, mas são essencialmente as mesmas ideias sendo transmitidas com palavras diferentes. Tem isso em português, tem isso em japonês, tem isso em quase qualquer idioma. E uma coisa legal que a gente pode falar sobre isso, né? Existem outras palavras em japonês também que podem ser usadas, né? Para falar que algo é bonito, algo é belo. Não, enfim, não vou entrar nesse mérito e tal. Mas é uma coisa que você aprende mais sobre o sentimento do que aquilo quer passar, do que sobre a tradução em si, né? Então, por exemplo, alguém que está fazendo uma tradução, se ela quer dar um ênfase por conta do contexto, né? Tipo, é algo que você realmente vê que, supondo que é um personagem de um livro, né? E você está caracterizando aquele personagem como algo sensacional, você quer passar isso, né? Você usa o Tsukushi, traduz como bonito é ok, mas belo, formoso, passa uma sensação a mais. Gostosão. Então. Ou seja, com essas palavras, depois da gente dizer bonito, lindo, gostosão, maravilhoso, já deu para entender o que significa o Tsukushi. Quando vocês ouvirem, já vão saber do que se trata, já vão conseguir vocês usarem talvez até essa palavra para elogiar alguma coisa. Exatamente. E acho também que vocês não têm muita dúvida mais de por que um traduz como bonito, outro como lindo, porque são duas palavras diferentes em português, mas que têm um significado praticamente igual, que refletem bem a ideia original em japonês. Certo? Isso aí. Então, E vamos temos mais trazer mais casos, um. né? Vamos nessa. Vamos. Existe o verbo aruku em japonês. Muitas vezes ele é traduzido como andar, às vezes como caminhar. Qual é a diferença entre andar e caminhar? Eu acho que nenhuma, né? Falando puramente em português. Dá para traduzir como ir a pé. Porque se você está andando, você está a pé, né? Se você está caminhando, não está de asa delta, você está a pé. Então, eu posso traduzir
de pelo menos 3 formas diferentes o mesmo verbo em japonês. E as 3 formas, elas expressam certinho a ideia original. E não tem por que você se perguntar qual é a diferença em traduzir como andar, como caminhar, como ir a pé, porque é a mesma coisa, né? Não tem por que isso te gerar confusão ou preocupação. A palavra oishi significa gostoso, saboroso, delicioso. Com essa descrição, vocês entendem que a gente está falando de comida, às vezes bebida. Coisas que têm é agradável, né, ao paladar, tem um bom sabor. Tanto faz traduzir como gostoso, saboroso, delicioso. Daria até para traduzir como muito bom, né? Porque a pessoa está comendo muito bom, no sentido de delicioso, gostoso, saboroso. Ou seja, a tradução ela pode variar um pouco, porque tem muitas formas de eu expressar a mesma ideia. A partir do momento que eu entendi o que significa o oishi, e eu entendi usando a dica do começo da aula, né? De entender o que passa na cabeça do japonês. Aí, quando eu vou entender em português, tem várias formas de dizer isso em português. Pode ser gostoso, saboroso, delicioso. Né? Poderia até ir além, né? Muito bom, maravilhoso. Numa legenda, assim, de uma cena da pessoa comendo. Oishi, né? Maravilhoso, que delícia. Muito bom. Tanto faz a tradução, né? A tradução ela é um apoio e não uma regra rígida a ser seguida. Entendeu? É isso, né, que o sensei. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Outro exemplo é o renshu, que significa exercício, prática, treino. É usado com alguma habilidade que você tem ou alguma atividade que você exerce que tem que ser treinada. Que vai desde artes marciais, né? Como esquecer animes shounen, né? Até o treinamento, a prática de um instrumento musical, a prática de alguma arte de meditação, alguma coisa do tipo, né? Esportes que você pratica, esse ato de treinar, exercitar, praticar, né? Esse exercício, essa prática, esse treino é renshu. E eu posso traduzir como exercício, como prática, como treino. Dá no mesmo, né? Eu tenho mais de uma opção para traduzir, porque eu já entendi qual é a ideia original. E aí, posso traduzir de qualquer jeito, né? Que respeite a ideia original. Então, não se assustem, né? Oi? Desde que traga o Sim. sentimento que quer passar, né? Não de qualquer jeito. Posso traduzir de qualquer jeito. Vou traduzir como fogão. Não é isso. Algo que tenha, né? Que reproduza a ideia original. Mas o principal, não se assustem com traduções que às vezes são um pouco diferentes. Eu vi lá não sei onde que renshu era prática, mas aqui está escrito que é treino. Qual que é o certo? Os dois. A ideia é a mesma, né? A ideia é o mais importante. A tradução é um apoio para te ajudar a entender. E depois que a gente coloca 2 ou 3 traduções, opções de traduções juntas, exercício, prática, treino, ficou claro, né, o que significa renshu. Se alguém te pergunta o que é renshu, você pode escolher dizer que é tipo um exercício, né? Você exercitar uma atividade, pode ser a prática da atividade, pode ser treinar aquilo. Você vai poder escolher com que palavras explicar, porque você já vai ter entendido, né? Isso que é o legal do aprendizado de idiomas, não só do japonês. Você não precisa ficar preso a uma tradução, né? Uma correspondência direta. Essa palavra se traduz assim, essa se traduz assado. Não precisa ser sempre assim. Pode haver variações. O próprio arigato, né? Obrigado, obrigada, eu posso traduzir como valeu, hein? É uma ideia de agradecimento. Principalmente quando, né, dito dessa maneira, né, arigato, né, ele traz esse leque, né, de possibilidades de tradução por conta de estar sendo usado da maneira mais informal, né?
Então, realmente, obrigado, né? Obrigada, pode ser. Valeu. Tamo junto. Isso, existem expressões para pedir desculpas, né? O nosso querido Gomen Nasai, que a gente aprende a traduzir como me desculpe, desculpe, desculpas. Eu posso traduzir como sinto muito, eu lamento, foi mal. Exatamente. Não é errado pensar dessa forma, pensar que existe várias maneiras de em português expressar aquela ideia no japonês. Se você seguir aquilo que a gente falou na primeira parte da aula, de entender o conceito, entender o que a ideia que está por trás daquela palavra, o seu significado. Aí, quando for traduzir, aí você mesmo, com o que você conhece do idioma português, vai ter várias opções de tradução. E aí fica até mais fácil para entender, para explicar para alguém, para traduzir, né? Essa é a ideia. Exatamente. Então, antes da gente partir para o próximo slide, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E aí, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Fazendo anotações? Contem aí para a gente no chat, vamos interagir. A Maria disse aqui, né? A live vai ficar gravada? Sim, pode ficar tranquila, você vai conseguir assistir todo o conteúdo depois, já que você entrou um pouquinho mais tarde, não tem problema, tá bom? Então, fique tranquila. Show? Vamos lá, gente. E aí, o que vocês estão achando? Comenta aí, fala alguma coisa. Pode falar qualquer coisa. Por exemplo, o Isso. Tsukushi. Fogão. Não, fogão não, né? Às vezes o contexto não permite certas coisas, né? A Nathalie disse aqui, estou ouvindo no trabalho. Maravilha, né? Foco duplo. Trabalhar e aprender. Isso. Isso aí, gente. Então, podemos passar para o próximo slide? Podemos. Agora a gente vai dar mais um exemplo. Um exemplo bem clássico do conceito de entender profundamente aquela frase, ou palavra, ou expressão, até para conseguir entender um pouquinho melhor a diferença de alguma outra que pode parecer que é igual, e às vezes no pensamento em japonês não é. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, o hajimemashite, e depois o yoroshiku onegai shimasu. Muitas vezes os dois são traduzidos como muito prazer, e aí dá a impressão que eles são a mesma coisa. Por quê? Porque você está olhando só para o muito prazer, só para a tradução, sem entender exatamente o que é que se quer dizer, tá? Então, hajimemashite, o que significa? É uma palavra, e aí vocês não precisam se preocupar com isso agora, que é originária do verbo hajimemasu, de começar, de primeira vez. Então, na essência, hajimemashite é uma expressão de uma forma muito educada, muito polida, de dizer que, ó, muito prazer, tá? Esse é o nosso primeiro contato. Essa é a primeira vez que a gente está falando, gente, é a primeira vez que a gente está interagindo, tá? E por mais que possa parecer besteira em português, porque se eu estou falando com um desconhecido, ele sabe que é a primeira vez, né? Eu não preciso dizer para alguém que eu nunca vi na vida, é a primeira vez, a pessoa sabe. Mas em japonês isso faz parte da formalidade, né? Da maneira como são as relações sociais no Japão. E é bem importante levar em conta que no Japão os costumes da sociedade influenciam diretamente no idioma. Então, hajimemashite, ele é um cumprimento de muito prazer, com uma ideia de, ó, essa é a primeira vez que a gente está se falando, tá? Então, deixa eu te cumprimentar, aí te dar meu primeiro cumprimento, na essência. Depois, normalmente a pessoa já falou o seu nome, o que faz, etc., termina-se, né, essa apresentação, esse cumprimento com o yoroshiku onegai shimasu, que na essência ele dá uma ideia de, olha, eu espero que a gente se dê bem, eu espero que a gente possa ter boas relações, eu espero que a gente, né, mantenha um contato cordial, que a gente não brigue,
que eu peço aqui, né? Onegai shimasu tem uma nuance até de pedido, né? Eu peço que possamos nos dar bem, tenho interesse que a gente se dê bem e que não briguemos, que tenhamos boas relações e tal. Então, são duas nuances bastante diferentes no pensamento japonês. A primeira é de, esse é o nosso primeiro contato, prazer, tá? Receba aí meu cumprimento pela primeira vez. Yoroshiku onegai shimasu tem mais uma ideia de, beleza, você já sabe quem eu sou e eu, né, prazer te conhecer. Espero que a gente possa ter boas relações, que a gente se dê bem e tal, que não tenhamos problemas. São bem diferentes no pensamento japonês. Ficaria, por exemplo, estranho se você invertesse a ordem. Sim. Mas se você só olhasse a tradução, muito prazer na primeira frase, muito prazer na segunda, realmente parece que é a mesma coisa. Qual é a diferença? Então, de novo, às vezes só a tradução não basta. Às vezes tem uma ideia um pouco maior por trás que precisa ser entendida. Nós vamos fazer sempre o detalhamento necessário para que você entenda a ideia geral da palavra, da expressão, da frase, com mais detalhes, para que depois fique mais fácil, né, a tradução como um apoio. Mas sempre entender a ideia da frase, da palavra. Ok? Excelente, maravilha. Vocês entenderam, pessoal? E aí? Isso. Podem ser sinceros, né? Comentem aí. Isso. É muito legal também que, aprendendo Hajime Mashite e Yoroshiku Onegai Shimasu, a gente também aprende sobre esse ato cultural que os japoneses têm da autoapresentação, né? Do Jiko Shoukai, que é essa autoapresentação, logo de cara, né? Às vezes a gente conhece alguém numa balada e nem se, ou balada, ou festa, ou qualquer ambiente, a gente nem se dá o trabalho de perguntar o nome da pessoa, né? Às vezes só, nossa, tá quente hoje, de repente começa a conversar, você tá trocando o zap com a pessoa ali e nem sabe o nome dela. Então, é isso. Mas no Japão é muito comum que a primeira interação, né, de uma pessoa seja a autoapresentação dela. Dizem, né? Dizem que essa coisa cultural da autoapresentação, ela vem um pouco daquilo que no passado se chamava de nanori, que vem lá da época dos samurais e não sei o que, que você tinha que dizer para o seu inimigo quem você era, né? Ó, eu sou fulano e sou eu que vou acabar com você, uma coisa assim, né? Oh, que Uma coisa massa! meio samurai, assim. E daquela época, um costume já antigo, por isso que os heróis japoneses fazem uma pose e se apresentam antes de ir para a luta, porque é oriundo daquela tradição japonesa de você se apresentar para o seu inimigo e provavelmente o inimigo também se identificar para daí ter o confronto. Dizem que isso acabou, com o passar dos séculos, se mantendo até chegar num ponto em que a sociedade, não nas brigas, mas nas conversas civilizadas, você também se autoapresenta, você também se identifica para as pessoas saberem com quem está falando, né? Isso é legal porque a gente vê a cultura do respeito, né? O respeito sobre quem é o meu inimigo, quem é o meu aliado, né? Respeitar o inimigo também, de saber quais batalhas você vai enfrentar. Isso diz muito, né, da hierarquia japonesa, que se mantém também até os dias de hoje, né? Então é realmente bastante interessante aí, ó. Curiosidades. Exatamente. Bom, E a gente espera que com isso, né, vocês possam ter entendido um pouco mais da maneira que é mais eficiente para se aumentar o vocabulário, que é entender o significado da palavra na essência, tendo a tradução como um apoio, uma ajuda, e entendendo que às vezes vai ter mais de uma opção de tradução e que está tudo bem, não tem nada errado com nenhum dos dois materiais didáticos, nenhum dos dois lugares que traduziram diferente. É assim mesmo. Essa é a maneira mais eficiente de você aprender cada vez mais vocabulário, coisa que você vai fazer no Nihongo Start com a gente, mas pode fazer também no futuro com outros conteúdos que você veja na internet, assistindo coisas, contato, né, direto com japoneses e etc. E acho que também puderam aprender algumas palavras novas. Espero que tenham conseguido também. show de bola. Então, passando aí pro último, o que a gente tem escrito aqui? A gente está escrito ali Owari, que significa fim.
Acabou. Fim. Completamos aí 1 hora de aula. Eu não sei se o Luiz está por aí ainda, se o Luiz quer fazer alguma consideração final, algum recado, reforçar, né? Algum recado que tenha sido dado. Oi, tô aqui. Entendeu? Não, Entendeu acompanhando tudo, Luiz? tudo aqui. Entendeu Entendi, tudo? ótima Alguma aula. dúvida? Muito boa didática. Aprendi bastante. Muito bem. Conhecia a Hajime Mashite, Luiz? Conhecia Yorushi Não, essa é Konegashi, novidade para mim. Que bom, que bom. Gente, eu acho o seguinte, né? Eu sempre falo que esses ensinamentos relacionados ao como aprender, eles chegam a ser até mais importantes do que o que você aprende. Porque se você aprende o como aprender, o que você aprende, a palavrinha, fica uma coisa fácil de aprender que você aprende em qualquer lugar. Se você dominar o como aprender, se você sabe como encarar o aprendizado de uma língua como o japonês, se você não se confunde em coisas pequenas que podem te travar, como, por exemplo, esses exemplos que deu mesmo, mas o Tsukushi é bonito ou belo? Você não perde tempo com esse tipo de questionamento, isso em todos os aspectos dos estudos, né? E você desenvolve uma autonomia de como lidar com o idioma, você começa a conseguir até se virar sozinho. Você começa a conseguir, o que significa tal palavra? Você sabe onde procurar, onde pesquisar e onde resolver. Ou qualquer aula que você pegar para estudar, qualquer material que você pegar, você vai conseguir tirar o melhor proveito dele possível. Então, esse é um assunto que nós batemos muito nessa tecla. Porque eu poderia ficar só ensinando palavras, isso significa isso, isso significa aquilo, a frase é assim, a frase é assado, e nós fazemos isso. Nós ensinamos tudo até um nível bem desenvolvido em todos os aspectos do idioma. Mas se ficar só nisso, né? Nós evitamos ficar só nisso, porque queremos desenvolver em você essa autonomia e independência. Então você vai ver a gente falando bastante disso. A nossa marca registrada é método. Toda aula nossa, nós falamos de método. Claro que quando ficamos mais avançados, chega uma hora que tudo que tinha que falar de método já foi falado. Então, diminui e fica uma coisa mais prática de Nihongo. Fica só lá no Nihongo. E, mesmo assim, nas aulas vou sempre dando umas deixas assim, sobre como encarar o aprendizado daquilo. Ok? Isso aí, show de bola. Muito bem. Muito então, bom. Nós teremos em breve novas aulas, né? A gente deve ter novidades aí. E agora, conforme o Luiz já pontuou, a gente tem nos grupos do WhatsApp, em um deles é um canal de mais interação, conversa, bate-papo, vamos ser amigos. No segundo, um canal em que só fazemos os comunicados, né? Então, preste atenção nesse canal, porque é por lá que a gente vai avisar a próxima aula que faremos. E aí você se programa para assistir. Lembrando que se você não puder ver a aula ao vivo, em tempo real, depois você vê a gravação, assim como pode fazer com essa. Quem chegou um pouquinho depois, perdeu o começo, depois pode rever tudo com calma, quantas vezes precisar. Lembrando também, de novo, e a gente gosta de insistir nisso, que o nosso suporte sempre é à disposição para tirar as dúvidas de vocês, para que nada atrapalhe o avanço de vocês. Amanhã nós teremos novas aulas sendo liberadas no portal. Mas independente se fosse amanhã ou outro dia, a partir de agora, como nós temos o grupo de WhatsApp criado, sempre vai ser comunicado lá. Então você será comunicado lá a hora que as aulas estiverem no ar, ok? Show de bola. E eu vou aproveitar também para desafiar vocês aí do grupo do Bate-Papo. A gente já trocou uma ideia lá hoje, já estive por lá. Então, pessoal, quero desafiar vocês a irem lá e falar sobre o que vocês aprenderam hoje. Conversem mais, né? Passem mais esse conhecimento ali. Deixem as pessoas que não puderam participar ali ansiosas para assistirem essa aula depois. É isso aí. Vamos se comunicando, vamos interagindo. Quanto mais próximo a gente estiver, mais legal vai ser, beleza? Muito bom, pessoal. Perfeito. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.